Você está ouvindo a Rádio Escolar Costa News FM. Desde São José dos Pinhais, Paraná, Brasil, para todo o planeta. Boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio. Hoje, uma noite está fazendo aí uns 20 graus, está chovendo aqui em Curitiba. São 9h20 da noite e estou aqui com o meu colega, o Matheus. Estou também com a Nicole e com a Dani, hoje para apresentar a nossa rádio, tá? Hoje, uma noite calorosa, a gente vai falar um pouco, sobre a história de um jogador iniciante que atualmente joga no Parma. E para a gente conhecer um pouco dele, entender como que é a vida dele, como que funciona, qual que foi a trajetória dele. Então, por isso eu apresento o Cauã. Cauã, como que você tá? Fala um pouquinho sobre você, quantos anos você tem. Vai contando um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouquinho melhor você. Opa, boa noite. Primeiramente, agradecer ao pessoal aqui que me pegou para me entrevistar. Eu atualmente estou bem. Estou muito bem na relação com meu pai, com a minha família em casa. E estou muito feliz aqui em poder dar entrevista com vocês, poder colaborar, partilhar um pouco da minha vida. Meu nome é Cauã Braz França, tenho 16 anos de idade, atualmente jogo no Parma e estou em formação no DOCA, que é um preparador que manda a gente para fora. E viso, como qualquer outro atleta, tentar orgulhar a família e jogar num time muito de fora. E eu acho que é mais ou menos isso, a minha história por base. Vou esperar a pergunta de vocês e tamo aí. Bom, primeiramente, boa noite, Cauã. Iniciando o nosso bate-papo, gostaria de saber um pouquinho sobre a sua rotina, onde você joga, como você já comentou, no Parma, como você ajusta os seus treinos com as suas demais atividades. Bom, eu inicio o meu dia todo dia tomando um café da manhã, acordando bem cedo, e vou treinar no DOCA bem cedo de manhã, lá pelas 6 horas da manhã. E volto lá pelas 2 da tarde, onde eu almoço, vou para academia para fazer um complemento físico e venho para a escola. Eu jogo pelo Parma nos finais de semana. Essa é a minha rotina todo dia, se baseando que eu tenho nos jogos sábado e domingo, considerando que eu tenho uma rotina que todo dia tem que ter pelo menos um dia de descanso. E acho que se baseia mais ou menos nisso. Conforme vai mudando os dias, conforme vai tendo jogo no final de semana, um dia de semana, a gente vai se baseando e adaptando a minha rotina todo dia. Bom, você falou que atualmente você joga no Parma e no DOCA, né? Em qual posição você joga atualmente nesses times? E você poderia falar pra gente também como que é a estrutura de um time profissional? Bom, atualmente eu sou volante meia, mas já passei muito tempo jogando de zagueiro na minha vida, desde sempre. E a estrutura de um time profissional, como eu já joguei em alguns clubes aí, o principal deles é o São Joséense, que é um clube com uma estrutura profissional. A estrutura profissional do São Joséense, que é o único clube que eu joguei assim, maior, é muito boa, porque a gente treinava, fazia o nosso treino, depois tinha o treino dos profissionais, a gente treinava as mesmas coisas que os profissionais treinavam, fazia os mesmos exercícios, os mesmos jeitos de treinar, tudo igual. Era basicamente tudo igual a um profissional, a gente se sentia um profissional. Inclusive a gente fazia até as mesmas viagens que os profissionais. Dormia em hotéis, comia em restaurantes, viajando para longe, como basicamente um time profissional. Cara, e isso é muito legal, Eu vejo que você realmente tem a vontade, a garra de jogar futebol, e você é determinado, vai pra academia de manhã e tudo mais. Mas, eu tenho uma pergunta. Você tem alguém como uma referência no futebol? Não sei, um jogador profissional, alguém da sua família que você se inspira bastante pra fazer o que você faz hoje em dia? Bom, atualmente eu vejo um jogador profissional, eu via muito o Bruno Henrique por ele ter se profissionalizado muito velho, mas agora o John Kennedy, depois de ter sido muito tempo jogador do Fluminense,
depois de ter sido reprovado muitas vezes em muitas peneiras e virado profissional muito tarde também, ele deu a volta por cima e hoje conseguiu fazer um gol numa final de Libertadores. Isso é um sonho para qualquer jogador da minha idade ou qualquer idade que seja. E eu acho que alguém da minha família seria muito mais o meu pai, né? Porque desde sempre, desde pequeno, eu sempre acompanhava ele em todos os jogos, em todos os campeonatos que ele jogava. E eu sempre tomei como uma inspiração para mim. Ele sempre me acompanhou desde pequeno, então acho que a minha maior inspiração seria meu pai e eu quero dar orgulho para ele no futuro. Perfeito, Cauã. Muito obrigada pelo seu depoimento. Temos mais uma pergunta sobre a origem, sobre o que despertou o seu interesse no jogo de futebol e quais foram os desafios que você enfrentou até aqui. Bom, como eu já disse, né, muito pelo fato de eu assistir meu pai, querer também ter aquela vontade, ter aquele espírito que ele tinha, eu busquei esse rumo mais por esse motivo mesmo. E no meio do caminho encontrei muitas amizades, passei por muitos desafios. O futebol é uma coisa que, além de você perder muito do seu físico, você se desgastar muito do seu físico, é uma coisa que exige muito do mental. Então, se você tiver um mental muito fraco, você vai desistir se não passar de uma peneira, se for dispensado de algum clube. O futebol é um esporte onde você não pode desistir, não importa o que aconteça. Então, acho que o maior desafio é você tentar manter sua mente ocupada e tentar ela estruturada da melhor forma possível. E, assim, você disse que seu pai é uma grande referência pra você e realmente isso é muito legal, mas conta pra mim como que foi o começo. Eles te apoiavam quando você falou que gostaria de ser jogador de futebol? Como que eles aconselhavam isso? Falavam que você devia estudar? Falavam que você devia jogar futebol? Como que eles te apoiaram nessa ideia de você se tornar um jogador profissional, que é o seu sonho hoje em dia? Bom, desde sempre meu pai sempre me apoiou, né? Minha mãe nem tanto, mas porque minha mãe tinha mais coisas pra fazer. Mas meu pai desde sempre me apoiou. A única coisa que eles me deixavam, eles sempre falavam que eu tinha que interligar os estudos com o futebol. Independente do que acontecesse no futebol, sempre tem que ter um plano B. O futebol não pode jogar todas as fichas no futebol, porque se não der certo, você tem alguma coisa encaminhada pro resto da sua vida. Então, desde sempre eu tento ser o melhor aluno possível, ser o melhor atleta possível em campo. E, bom, acho que se baseia mais nisso, né? Desde sempre, acho que só sempre fui eu e meu pai correndo atrás do meu sonho e dos amigos que eu fiz pelo caminho. Bom, você falou, né, que você já fez viagens para longe, dormia em hotéis. E como que foi isso, né? Porque, querendo ou não, às vezes a gente vê os meninos que começam, às vezes a família não tem uma estrutura, né, para estar acompanhando, para estar ajudando. Como que foi? Os times pagavam ou vocês tinham que arcar com tudo? Como que foi isso? Bom, como eu disse mais cedo, né, eu joguei num clube com uma estrutura profissional e foi tudo arcado pelo clube em si. A gente fez a viagem com um ônibus confortável, comemos no restaurante, dormimos no hotel, tomamos café no hotel, fomos pro jogo, saímos do jogo, almoçamos de novo e voltamos para casa, tudo arcado pelo clube, né, que é um clube com uma arquitetura profissional é sempre bancado, tudo, uma categoria de base não existe você ter que pagar, entendeu? Então, a maioria das vezes você só paga só o uniforme ou mais alguma coisinha por fora. Perfeito, então. Obrigada. Aqui, para finalizar, uma última pergunta. Como você disse, a gente não pode apostar tudo em uma só profissão, não só no futebol. Se essa profissão não der certo, você tem alguma outra em mente, alguma coisa que você vai fazer? Bom, em mente, com todo o tempo que eu tenho de carreira e tal, a experiência que eu tenho, eu acho que eu viraria um professor de educação física para tentar ser um auxiliar técnico ou um técnico algum dia na minha vida, porque eu vejo muito os técnicos de hoje em dia fazendo alguns erros que eu não admitiria acontecer. Então, acho que se não der certo no futebol, eu pretendo cursar educação física para no futuro tentar ser um auxiliar técnico ou um jogador de futebol, ou um treinador, perdão. E eu acho super interessante a gente colocar um ponto, principalmente por a gente ter escolhido esse assunto, o quão é difícil se tornar jogador de futebol no Brasil. Principalmente pela as escolhas que as pessoas fazem e também pela parte financeira. Eu acredito que o Cauã, pelos relatos que ele fez com a gente antes da gente iniciar o podcast, é um assunto complicado porque nem toda família tem estrutura para pagar uma escola de futebol, nem toda família tem suporte para comprar uniforme, investir e tudo mais. Então, foi por esse motivo que a gente escolheu esse assunto para entrevistar o Cauã,
porque é algo que está enraizado aqui no Brasil. A maioria dos meninos, homens, tem o sonho de ser jogador de futebol. E por mais difícil que seja, o Brasil é o país que mais exportou jogadores em 2022 e 2023. Então, tem diversos jogadores brasileiros aí ao mundo afora. Então, eu acredito que o pessoal tendo garra e força de vontade, é possível chegar lá. Até porque muitos jogadores do Brasil vieram de extrema pobreza. Um exemplo não muito bom é o Neymar, mas ele veio de uma família pobre e ele literalmente conseguiu chegar onde ele está hoje com força de vontade e garra. Eu acredito que é isso que o Cauã vai seguir, pelo que a gente conversou. E é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Agradeço o Cauã também por ter aceitado a entrevista conosco e que você consiga se tornar aí um jogador de sucesso e lembre desse momento aqui com a gente. E é isso, pessoal. Agradeço a quem está ouvindo aí da sala, quem está ouvindo online. E é isso. Boa noite. Obrigado. Desse jeito, salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar, o técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein, no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, nego. A técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, Beck e Viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Das mãos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow.